conversas em família, a arte, vamos lá, a arte de conversar em família. Então, hoje de manhã, a arte de conversar em família. Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa que me disse exatamente isso. O quanto a arte de conversar em família é uma arte sensível. E sim, né? E ontem foi um dia especialmente sensível, Dia dos Pais. Para quem tem pai, eu fiz essa brincadeira no Dia das Mães. Para quem tem pai e tá tudo bem na relação com o pai, o Dia dos Pais é uma delícia. Para quem tem pai e a relação com o pai não é exatamente uma coisa assim muito facinha, que eu diria que não é com ninguém uma coisa facinha, foi um dia exigente. Para quem não tem mais pai e a relação com o pai foi uma relação assim prazerosa, foi uma relação de descobrimentos e de encontros. Eu estou tentando, a gente está fazendo pelo stream também, pelo StreamYard, e aí ó, a minha fotinho fica meio guenza. Bom dia, bom dia! E para quem não tem mais pai, e a conversa com o seu pai era uma conversa exigente, então aí a gente tem também um dia de exigências. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Como é que é essa conversa com a família? A família é o nosso primeiro ambiente, e nessa disposição de ser um primeiro ambiente, ela conta com uma idealização, né? Muitas vezes nós temos idealizações importantes com a nossa família, nós achamos que porque estamos em família, essa relação necessariamente é uma relação, assim, ótima, e ela é uma relação exigente, né? A figura do pai, a figura da mãe, esse lugar em que ontem eu falava com o Vini Moser, que tem 3 filhas, né? Tá bem bonita a live de ontem. E a gente falava, assim, da diferença das fases, e não só das fases em que os pais são pais, mas das diferentes fases dos filhos e da personalidade dos filhos. Então, cada duplinha, né? Cada irmão, cada pai e filho, cada pequenos subsistemas dentro da família tem características próprias, e essas características, às vezes, a gente leva uma vida para decodificar, para legendar, né? Muitas vezes a gente vê um irmão tendo uma relação com o pai ou com a mãe que a gente não tem, e que tem características muito diferentes da nossa relação com esse pai ou essa mãe, ou entre irmãos, e isso tem a ver com as marcas de cada um, né? Com a carga que cada um chega aqui no Bolinha Colorida, e como que a gente vai lidando com essas marcas, né? Como que a gente vai lidando com essas nuances. Então, eu queria muito, primeiro, ter um filho homem, esqueci d'água, porque eu achava que, para mim, como mulher, ia ser mais exigente ter uma filhinha mulher, no sentido das projeções, né? E a natureza me foi muito generosa, né? Porque me brindou primeiro um filho homem com quem eu pude aprender muitas coisas da maternidade, para então ser mãe de uma menina, de uma mulher. Então, essas relações, né, eu diria sem sombra de dúvidas que a relação das mulheres com as suas mães são relações, em geral, mais tensas,
São relações em que a projeção das mães sobre as suas filhas mulheres é mais intensa, né? Assim como a relação dos pais com seus filhos homens, né? Então, aí a gente tem um regime de intensidades emocionais. E essas intensidades, como dizia o Freud, os instintos, ele dizia, são difíceis de educar. Ora se educa de mais, ora de menos. Acho que eu não vou precisar desse fonezinho aqui. Esse regime, às vezes, de paixões, né? Esse regime de expectativas, esse encontro, uma coisa que a gente escreveu no livro A Arte de se Fazer Feliz, o libreto 2, a gente falou sobre o encontro dos pais com os filhos, né? E se os pais têm uma percepção de que a presença do filho lhes é algo prazeroso, mais do que exigente ou mais do que demandante, e se os pais têm prazer em estar com os filhos, esse prazer mútuo, né? Porque em geral a criança se sente muito amparada pelo adulto, quando o adulto desfruta da presença da criança, né? Então, nesse lugar de desfrute, nesse lugar de competência, de se sentir amável, a criança adquire uma confiança consigo. E essa confiança consigo, ela vai para toda a vida, né? E hoje de manhã eu estava falando com uma pessoa sobre as diferentes linguagens, né? Então, as diferentes línguas. Ontem, falando com o Lorenzo, o Lorenzo, meu filho, é uma frase, né? Alice é minha filha, o Lorenzo, meu filho. O Lorenzo, meu filho, é psicanalista e poeta, e ele estava terminando agora o mestrado, e eu estou de olho, assim, o que ele vai fazer, né? E ele estava na Itália, ele está na Itália, e ele está numa relação amorosa, não só com a namorada, mas com a família, que o recebe muito bem. Então, ali tinham 3 línguas falando. Tinha italiano, que ele está falando italiano. Tinha um português de Portugal, que é diferente do nosso português brasileiro. E tem o nosso português brasileiro, né? Então, eram 3 línguas ali conversando. E a namorada dele é de Portugal. É de Portugal, não, esteve em Portugal fazendo mestrado, ela é da Itália. E essa pessoa que eu falava hoje também tem uma família poliglota, né? E eu tenho acompanhado pessoas fora do Brasil que têm essa interlocução com diversas línguas, né? Não que nós, brasileiros, não tenhamos também, embora falemos português brasileiro, cada significado, cada palavra cobra dentro de cada um, tem um lastro, né? Tem um rastro. E esse rastro faz com que nós interpretemos uns aos outros, né? Nós supomos que sabemos. E no livro Curação, a arte de se fazer feliz, arte de bem viver, a felicidade possível, que foi o 3º livro, depois vieram os libretos, né? E agora veio o Gai da fala, que está simplesmente um arraso, está muito bonito, muito bonito. Quarta-feira dei uma aula, e segunda-feira começa o nosso curso da fala, então estão todos convidados, e todas e todos convidados, e principalmente, assim, o convite é para que vocês convidem os seus interlocutores para o curso da fala, né? Os seus amigos, os seus familiares, para que a gente vá, assim, constituindo uma fala em curação. O curso é fala-curação. Essa cura pela ação na fala. E a fala-curação é uma fala que pretende, que propõe um lugar da poesia, né? Tanto que hoje a gente vai conversar com um poeta, músico, que é o Thiago Jorge. E o Thiago Jorge, no primeiro encontro que eu tive com ele, há muitos anos atrás,
ele foi um workshop, assim, em regime de internato, né, de fim de semana, e o Thiago Jorge ficou muito impressionado, assim, com a fala em curação. E naquele fim de semana, eles interpretaram, ele e o Pablo, que é também um bastante estudioso do método curação, e os meninos interpretaram, então, personagens conversando, personagens do método, que é o que a gente vai fazer no curso, né? Vocês vão receber uma base teórica, uma base com aulas gravadas, aulinhas de 10 em 10 minutos, que é para não enjoar do tema, né, da minha cara, e para que o tema seja mais palatável, mais digerível. E depois disso, junto com isso, a gente vai ter aulas ao vivo, que são mentorias, que são momentos de troca, onde a gente vai, entre outras atividades, a gente vai trocar os personagens e estudar que personagem cada um traz, né? Que personagens cada um traz nas suas famílias. E hoje, com essa pessoa de manhã, ela dizia que, às vezes, tem regimes de linguagem que são próprios de cada idioma, né? Então, tem modos de falar, né? O Lorenzo me chamava a atenção que os modos de falar dos italianos não contemplam, assim, pelo menos na vivência dele, um regime muito, assim, de uma interlocução e de uma investigação sobre dificuldades, né? E aí eu estava me lembrando que eu disse para eles ontem, né, que a psicoterapia em família nasceu mais com corpo teórico, nasceu na Itália. E aí eu fico pensando isso que a gente fala de não interromper uns aos outros, né? Os italianos muito interrompem e muito gritam e fazem competição vocal, e para eles está tudo bem, né? Então, também obedece um pouco o regime da cultura. O que para cada cultura significa isso, né? E tem coisas muito, muito interessantes, né, sobre como que cada um de nós fala e como que essa fala se estabelece dentro da família, onde a gente supõe uma maior intimidade, e talvez justamente por essa intimidade nós tenhamos, assim, um relaxamento, né? A Nájila, que é uma bororoense, também estudiosa de curação, a Nájila fez um depoimento para a aula ao vivo, aula aberta, que eu recomendo que vocês vão lá olhar, a aula aberta. E ela fez um comentário, assim, que quando a gente chega em casa, a gente se relaxa, né? E eu sempre me lembro de uma homeopata, Ângela, que me deu uma instrução muito valiosa na época. Ela disse que nós, adultos, é bom, ela não falou assim, é bom, acho que deve ter dito, nós devemos, né, guardar para as nossas relações o que nós temos de melhor, né? Porque a relação da infância com os seus cuidadores é muito essa relação de entrega, né, de um pedido de ajuda. E não é que nós, adultos, não precisemos de ajuda, acho que nós precisamos, e muita, porque a nossa interface com o mundo, ela é muito intensa, né? São muitos afazeres, né? Meu pai tinha um cargo na faculdade de arquitetura que era de dedicação exclusiva, e ele brincava que um adulto não tem dedicação exclusiva a nada, a não ser a vida, né? Porque um adulto leva todas as atividades juntas, e isso é bem importante para nós, que a gente saiba, que a gente contemple, que a gente acolha essas múltiplas funções que nós temos, né? Então, nessa interlocução em família, a arte de conversar em família, porque é uma arte, né? Eu dizia lá na aula inaugural que o meu personagem forjado em família foi um sincericídio. Eu achava que, na minha condição de observação
dos movimentos familiares, me era dado um lugar, por mim, evidentemente, me era dado um lugar de fala e de descrição, e muitas vezes de denúncia de processos que estavam ali acontecendo e que para nada queriam ser falados, né? E a Julieta está aí, bora pegar a estrada juntos, com certeza, a Nair estava ali também. E essa estrada, ela também passa pela confecção de nova família, né? De um novo apoio entre pares, né? Então, a gente tem a escuta empática, que é um tipo de escuta muito especial, que não dá conselho, que não intervém, que ampara. E essa escuta se faz muito nos grupos de análise, onde a função do grupo é estar ali presente, cada um olhando para a sua história, para as suas narrativas, para as suas questões, não para dar conselho uns para os outros, e sim amparar esse campo de energia em que cada um trabalha as suas questões, né? Então, eu pergunto assim para a gente, para não trabalhar sozinha, né? Que questões vocês verificam nas suas famílias para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse trabalho? Eu ontem falava que muitas vezes eu observo que as mães interceptam a figura do pai nas famílias, puxando para si esse lugar de maior intimidade com os filhos, esse lugar de interlocução. E muito sutilmente dizem para os filhos que elas é que têm a competência da interlocução. De tal sorte, isso é assim, que na minha família, quando eu queria a opinião do meu pai, ele habilmente se esquivava de dar a opiniãozinha dele. E por que eu digo opiniãozinha? Porque é só a nossa opinião, né? Embora tenha um impacto na figura de pai e mãe, é só uma opinião. E ele me remetia à minha mãe e dizia que a minha mãe era especialista nisso. E eu dizia para ele que eu não queria uma especialista, que eu queria um pai. Então, muitas vezes, esse lugar da família, ele está marcado de funções em que os homens ainda vão muito em busca de um trabalho, em busca de uma manutenção financeira, e as mães, embora tenham essa função de uma manutenção financeira cada vez mais, e sejamos mulheres muito corajosas nesse sentido, e muito atarefadas, né? Cumprindo várias, mantendo que nem os equilibristas, né? Mantendo vários pratinhos, assim. Nós, mulheres, nos ocupamos desse cuidado, que já é uma coisa, assim, providenciada na gravidez, né? Quando nós acalentamos no nosso corpo e gestamos no nosso corpo esse outro, que é uma viagem, né? Eu sempre digo que a gente até entende que o homem vá para a Lua, né? Que o ser humano vá para a Lua. E está marcado no nosso vocabulário essa coisa do masculino, né? Como uma generalidade, o homem. Então, assim, é mais fácil acolher que o ser humano vai para a Lua do que realmente acolher que nós gestamos uma outra pessoa que é, na verdade, gestada por um milagre, né? Por uma força muito maior que nós e por uma biologia que sabe. Então, essa inteligência da biologia, essa inteligência da vida, eu sou, assim, realmente devota. Essa é a minha religião, né? Esse religar com a natureza e assim,
rendendo a homenagem para a natureza da vastidão, da competência, e tentando aqui como uma vivente do planetinha, como uma mulher do planetinha, do Bolinha Colorido, tratando realmente, assim, de fazer jus, de fazer coro, de fazer sintonia para essa presença tão magnífica da natureza, que é investindo em educação emocional, investindo na palavra, investindo nessas relações de cuidado conosco e com o outro. O Lorenzo postou hoje no Instagram dele, que é Lorenzo Ganzo, uma fala sobre o pai dele, tem uma foto do pai dele bem pequenininho, assim, menos de 2 anos. O Lorenzo era um bebê grande, assim, acho que devia ter 1 ano e pouquinho, talvez. E bem na base da árvore da figueira, a minha casa, ela foi projetada, assim, um grande abraço de uma figueira gigantesca, linda que tem aqui. Então, os dois ali naquele abraço, naquele colo, né? E o Lorenzo escreve maravilhosamente bem, um texto bem forte, assim, sobre esse lugar de presença, né? Sobre essa relação de tanta intensidade, né? Como as relações na família. Então, vamos ver aqui se vocês trouxeram questões para a gente conversar. A gente está também pelo YouTube, então vamos ver aqui. O que suscita essa relação com a família? Como é que são as conversas com a família? Quais são as conversas que são mais possíveis? Quais são as conversas que são mais exigentes? Se é que a gente tem, assim, se a gente consegue detectar o que é mais exigente para nós, né? Nós temos muitas idealizações, muitas comparações com a família. Nós, o Osho dizia que a comparação é um desastre, né? Se ele, na tradução, ficou algo mais ou menos assim: se você quer se arruinar, se compare, né? Então, comparando as nossas relações com irmãos, eu acho que a relação com os irmãos é das mais comparáveis, né? É uma relação, assim, de muita proximidade, e a gente, então, percebe muitas diferenças, né? E muitas diferenças de relacionamento. A minha mãe tem sido muito amparada medicamente pela minha irmã e logisticamente pelo meu irmão, né? E para mim o lugar é um lugar de filha, e para eles é um lugar muitas vezes de pai e de mãe. E o meu irmão tem muita proximidade com ela, e eu fiz um ato falho aqui na minha cabeça, que eu pensei: o meu filho tem uma relação de muita proximidade, e tem. O Lorenzo é dos netos o mais parecido com meu pai. E ali tem uma transferência de afetos da minha mãe com o Lorenzo. Com uma parecência, né? Com um lugar de familiaridade, né? O Lorenzo, de verdade, é muito parecido com meu pai, é mais parecido com meu pai do que o meu irmão. E no sábado eu almocei com ela e com a minha irmã, e teve um momento que ela perguntou, começou a indagar sobre as pessoas, quem era pai, quem era mãe. E aí ela estava muito atrapalhada com a função do meu irmão, né? Qual era o lugar do meu irmão? E fazendo relações assim. Mas ele é marido da Rose, e ele é pai, mas ele não é meu pai. Enfim. E eu estava ali na minha formação de psicologia do yoga com o professor Jorge Kinak, e eu estava de ouvido também nela. E outro dia ela achou que eu era prima dela. E eu estava olhando assim, incrível isso, né? Das nossas questões orgânicas.
ela vê o meu irmão, acho que todos os dias, ele passa lá e vê e providencia coisas. E mesmo com essa proximidade, esse lugar de filho fica confuso. E mesmo sem a gente ter esse comprometimento orgânico, nós temos essas projeções, né? Com os filhos, com os irmãos, os irmãos cuidadores. Parei de escrever. Família de 4 irmãs, diferentes na personalidade, exigente, mas com muito amor. Então, já trazendo o tema do curso, né, que começa dia 16, segunda-feira que vem, e que eu convido a todos. E a Julieta disse uma coisa linda, né? A Julieta disse assim: olha a Nájila aí, se fala pouco. Acho que é isso, se eu fale um pouco. Então a Julieta diz exigente, mas com muito amor. E nessas instruções nossas de fala-curação, a gente tem trazido uma questão, eu tenho observado uma questão muito importante, que é o mas. Quando nós trazemos o mas, a gente está fazendo um contraponto com o que a gente disse antes, né? E a exigência, ela não quer dizer o não afeto. A exigência justamente aponta para os afetos, né? Então, a Julieta já como aluna do Fala Curação, a prof aqui vai fazer um assinalamento que talvez seja exigente e com muito amor. Por conta de que, como é que eu vou dizer isso? Quanto mais amor, muitas vezes mais exigência. Porque quanto mais amor, mais proximidade. Quanto mais amor, mais, às vezes, intimidade. Quanto mais amor, às vezes, mais mistura. E aí a gente pode dizer que isso não é amor. A gente pode dizer que isso são relações de paixão, que é quando a gente apassionadamente se confunde com o outro, né? E nessa relação de confusão, é importante que depois a gente se desmisture, né? E aí estão as meninas, né? A Julieta, a Nájila, que tem amores noutras línguas. E o quanto esses amores noutras línguas trazem exigências e, por outro lado, trazem esse lugar em que o corpo fala, né? O afeto fala. E essa é a linguagem universal nossa como ser humano. É o corpo. Né? É o corpo que fala não só pela palavra, é um corpo que fala pela modulação, pelo tônus, pelo gesto, pela flexibilidade do corpo ou pela rigidez, pela distância do corpo. Agora, aqui entrou no YouTube umas conversas, umas contribuições que eu perdi. Eu não sei como é que eu faço isso. Comentários. Elege. Eu não tinha credibilidade para ser ouvida e considerada. O fato é que exijo isso dos outros, porque nunca sei quando está disponível, se sou credível. É isso aí. É isso aí. A nossa passei adolescência, juventude e idade adulta acreditando que tivesse chegado a vez de participar da conversa, talvez por ser mulher e família de italianos. É isso aí, né? É isso aí. Também essas características, né? Tem aqui, agora eu achei o comentário. As mães interceptam e a família nada sutilmente me ensinou que criança era só para ouvir, não se meter na conversa dos adultos. A gente tem aqui Elige. Os pronúncias ficam prejudicados aqui. A gente tem aqui uma coisa, Maria Pilcher, a Nájila. A gente tem aqui
uma confluência de oportunidades, né? Se as crianças, por um lado, foram colocadas num lugar de ouvir, por outro lado, saber ouvir é uma arte, né? Uma arte. E ao contrário dessa educação que tem agora circulado, assim, bom, desde a época do Freud chamava Sua Majestade o Bebê. A gente vê crianças absolutamente no comando das suas famílias, né? A gente vê crianças que estão, assim, comandando o espetáculo por falta de autoria dos pais, por falta de saberem o que fazer, por excesso de informações assim tão contraditórias, né, que nós recebemos. A gente está vivendo nesse momento um mar de informações, né, e essas informações, elas são muitas vezes contraditórias. Então, os pais também ficam muito perdidos a respeito do como agir com seus filhos, né. Eles muitas vezes não querem um lugar de autoridade, e aí vem mais uma instrução de fala-curação, porque a autoridade ela é muito diferente da autoria, né? A autoria é um lugar de referência, e que bom quando é de reverência a presença do outro, de uma forma estabelecida, com essa presença de espírito, com essa atenção amorosa. E aí mais um conceito de curação, é uma atenção acolhedora, é uma atenção que converge com, assim, o acolhimento, o princípio básico do método curação. Esse acolhimento é um abraço, né? Ele não é a aceitação, ele não é a submissão, ele é uma condição muito especial de reconhecimento daquilo que é real, daquilo que existe, né? Olha, Nájila, e se der, fale sobre o fato de não se conseguir não ter uma irmã como amiga próxima. Bom, Nájila, isso é muito comum, muito comum. Não temos necessariamente, e nem comumente, na família, esse lugar de ancoradouro, né? Eu acho que isso é mais ou menos que nem a vida sexual, que eu brinco, né? Se o ser humano se envolvesse com a sexualidade, numa relação de profundidade, como se fala em sexualidade, a gente não tinha inventado a luz elétrica, né? Então, nós fazemos muitas outras coisas do que relações tão íntimas e que são tão boas, né? Quando acontecem, que podem acontecer com tanta saúde, com tanta troca, né? Assim são as relações de afeto, em geral. A família é partidouro, como diz o professor Jorge. A família não é ancoradouro. A família não está para reter. A família está para providenciar, para inaugurar, para lançar, né? A família é um grande estaleiro, assim, de lançamento das embarcações para esse mar sem fim, né? E não para retenção, é um equívoco. E aí tem uma dor muito grande, né? Porque nós temos uma idealização de que os filhos vão estar sempre próximos. E essa proximidade, ela não pode ser física, né? Quando ela é física, nós não estamos numa relação de amor. O André Contes Convini lembra que amar é aquele sorriso que nos surge, ele não fala bem assim, mas é essa a ideia. É aquele sorriso que nos surge quando nós pensamos a ideia do outro. Ou seja, a ideia de que esse outro existe nos preenche de bem-aventurança, de felicidade, de até alegria. Ontem, conversando com os meus filhos, tinha uma celebração, assim. Tem a distância, né? A minha filha
no Rancho Sem Nome, que eu sempre convido vocês a curtirem, né? E o Lorenzo também, no Lorenzo Ganzo. E a Alicia Ganzo. A Alicia, fazendo ciências sociais, se formando em ciências sociais, decidiu ser agricultora. E isso impõe a ela uma vida, aos meus olhos, muito dura, né? Então, no sábado ela estava criando, assim, cuidando de uma vertente de água, subindo um tijolo dentro da mochila para fazer a limpeza dessa vertente e estruturar, então, mais, né? E eu perguntava, então é um poço? Não, mãe, é um buraco no meio da terra. Então, tem tudo isso, né? A Dani, na minha família é muito amor, mas a fala geralmente não é fluida. E a fala não é fluida. A comunicação parece ser sempre presumida. Isso é o mais comum, né? E nisso parece que não há clareza. Aparece, né? Aparece. Agora vem o curso Fala Coração. Aparece. Sempre há uma nebulosidade nos sentimentos. Os sentimentos, gurias, a questão é que, desculpa, não consegui ter a irmã como grande amiga. Não, ninguém tem culpa, Nájila, ninguém tem culpa. As coisas são como elas podem ser. Não ter a ir como amiga mais próxima. Isso é bem importante, gurias. Estaleiro de lançamento de barcos para o mar sem fim. Ai, obrigada, Nájila. Marcando, né, a palavra. Esse espaço, né, de conhecimento que pode ser a família, também é um espaço de muitas presumições, né? Tanto que eu sempre faço essa intervenção quando eu estudo com os meus pacientes e alunos a fala, que é bom desenvolver esses novos repertórios, né? A desconstrução dos padrões e a construção de repertórios. Repertório é uma coisa ampla, né? Padrão é aquilo que afunila, aquilo que cristaliza. Então, na construção desses repertórios, necessariamente há desconstrução de padrões. Quando a gente começa a desconstruir os padrões na família, nós recebemos uma série de reações, de ações negativas, no sentido de que nós estamos perdendo intimidade, né? E muitos de vocês são acusados de estarem falando que nem aquela mulher. E eu sempre conto isso porque eu achei muito curioso. Uma pessoa me disse que recebeu uma pretensa ofensa desse tipo, e que ela falou, ai, que bom, eu tenho me esforçado tanto para aprender curação, eu tenho me esforçado tanto para aprender esse novo vocabulário, né? Esse vocabulário que é marcado por uma atenção amorosa às nossas palavras, no sentido de amanhar a palavra, ou seja, cuidar, amanhar. Quando eu descobri essa palavra, eu fiquei muito encantada. Amanhar significa dar amanhecer a palavra, né? Como amanhecer é amanhã, eu hoje, amanhando, eu estou preparando essa palavra para amanhã. E essa gestação da palavra é, por excelência, o lugar da poesia, né? Em que a gente vai cuidando dessa palavra e a palavra vai se aprontando. E aí ela jorra. E é por isso que os poetas e escritores têm a prática de escrever todos os dias, né? Para que essa palavra seja esculpida dentro da alma. E é legal... Oi, Dália. Oi, querida. Bom dia. E é legal que a gente tenha essa prática como como uma nutrição para a nossa alma. Aqui, estava caindo aqui, daí a repetição da escrita.
A gente está sempre caindo, né? A gente está sempre... o equilíbrio quer dizer isso, né? Quer dizer um caminhar, quer dizer isso, né? Caminhar é um cair para frente, é um precipitar-se, é um jogar-se. E a gente tem o amparo, né, do pé atrás, que é muito curiosa essa expressão, né, um pé atrás. E quando eu falo em fala, às vezes as pessoas ficam com o pé muito atrás, porque primeiro que elas se supõem absolutamente a cavaleiro da sua fala, né? A cavaleiro é outra expressão bonita, né? Quer dizer, sentada sobre a fala, né? Porque a fala nos acompanha desde sempre, né? Então, esse lugar de fala, ele parece muito, assim, muito naturalizado, né? E ele é naturalizado. Porém, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a esse lugar de estudar a fala. E não se sentir assim tão... A palavra não é cômodo, a palavra é, assim, uma liberdade com a fala, no sentido de pretender que o outro vai nos entender, que o outro vai nos dar um desconto, que o outro, por conta da amorosidade, vai passar por cima dos seus sentimentos quando escuta coisas que lhe são muito exigentes, né? E que eu desejo convidá-las a que repensem a fala como um lugar de altar, como um lugar de devoção, em que a gente vai aprendendo a falar, reaprendendo a falar, reaprendendo a falar. A fala é um lugar de possíveis trocas e, felizmente, acompanhada de 2 ouvidos. Então, eu costumo dizer que eu adoro falar, que eu tenho, assim, um Dharma, um Swadharma, é um lugar no mundo de fala e de compartilhamento daquilo que eu tão, assim, gratamente recebo dos meus pacientes e dos meus alunos, das minhas pacientes, que são a maioria mulher, e das minhas alunas. E esse lugar, então, de escuta, de uma escuta absolutamente privilegiada, não há lugar, para mim, mais privilegiado do que o lugar da escuta, do que o lugar da ausculta, né? Como um profissional da saúde, né? Que ausculta o nosso corpo, os nossos batimentos cardíacos, ausculta a nossa respiração, né? Investiga os nossos interiores no sentido de nos oferecer informação, né? Então, eu ausculto as almas, eu pesquiso, eu investigo aquilo que está banalizado e dado, né, como uma possibilidade de transformar isso em matéria de estudo. Gente, eu passei completamente do horário, a Cubinhas não estava aqui para me indicar o horário. A Cuba está bem atarefada com o nosso curso, subindo as aulas. Eu convido que vocês venham assistir o curso da fala, que ele está lindo. Hoje temos música, letras e músicas que curam com o Thiago Jorge às 17 horas. Essa semana a gente está fazendo uma maratona de lives justamente para mostrar, para oferecer a importância da fala e para convidar vocês a essa matéria e esse curso. Beijo, beijo, até daqui a pouco.